Bom dia, na paz do Senhor. Hoje nós vamos realizar a leitura bíblica que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 4 e os versículos 10 e 11, onde Deus conversa com Moisés. E o texto, o versículo 10, que nós vamos ler, inicia com Moisés falando com o Senhor. A leitura bíblica na minha versão diz assim: Ó Senhor, eu nunca tive facilidade para falar, nem antes nem agora, depois que começasses a falar comigo. Quando começo a falar, eu sempre me atrapalho. Porém, o Senhor lhe disse: Quem dá boca ao ser humano? Quem faz com que ele seja surdo ou mudo? Quem lhe dá a vista ou faz com que fique cego? Sou eu, Deus, o Senhor. Amém. Hoje nós vamos falar de um sentimento que a grande maioria das pessoas já viveu, que está vivendo ou ainda vai viver. Um sentimento que nos deixa com as mãos trêmulas, suadas, que a nossa voz fica hesitante e que algumas vezes as palavras até gaguejam. Quem de nós, né, que nunca passou por esses sintomas, quando nós temos que subir num púlpito, quando nós temos que falar em público, ou até mesmo quando nós temos que comparecer ou falar com uma autoridade, diante de uma autoridade. Mesmo que seja uma pessoa só que nos ouvirá. Foi isso que Moisés teve que enfrentar quando Deus o manda falar com o faraó. Moisés enfrentou a timidez. A reflexão de hoje vai ao encontro dos tímidos que se encontram no nosso meio, que precisam de uma palavra de ânimo, uma palavra de direção. A timidez, nós sabemos que é um problema que pode limitar a vida de uma pessoa. E quem é tímido, ele pode perder inúmeras oportunidades de trabalho e se fechar muitas vezes para os relacionamentos. Principalmente porque essas pessoas têm medo de ser avaliado e também de ser rejeitado. Quando uma pessoa ela é tímida, ela sente desconforto diante dos outros e em casos mais sérios, a timidez ela pode até mesmo se tornar uma fobia, que é um medo incontrolável e paralisante, apesar de não haver uma ameaça reconhecida. Muitas pessoas que estão me ouvindo certamente ficariam surpresas ao descobrir que até mesmo pessoas aparentemente extrovertidas já se sentiram intimidadas em algumas situações. Grandes homens e mulheres não escaparam desse sentimento de timidez. E o exemplo da nossa leitura bíblica de hoje é o patriarca Moisés. Moisés, um líder de Israel que foi usado por Deus para libertar o povo da escravidão do Egito e conduzi-lo à terra prometida. Moisés tinha dificuldade para falar em público. Ele se sentia intimidado. E Deus disse a ele: Quem dá boca ao ser humano? Sou eu, Deus, o Senhor. Mas mesmo assim, Moisés precisou de ajuda de seu irmão, Arão. E Deus lidou com a timidez de Moisés. Segundo a Bíblia, ela nos indica que com o tempo Moisés supera a timidez. Vamos ler comigo os versículos 12 ao 16 desse mesmo capítulo, que nos diz assim: Agora vá, pois eu o ajudarei a falar e lhe direi o que deve dizer. Isso Deus dizendo a Moisés. No 13, Moisés responde. Aí Moisés pediu: Não, Senhor, por favor, manda outra pessoa. Então o Senhor ficou irritado com Moisés e disse: Por acaso Arão, o levita, não é seu irmão? Eu sei que ele tem facilidade para falar. Além disso, ele está vindo para se encontrar com você e vai ficar contente ao vê-lo. Glórias a Deus. Nós vemos então que a timidez precisa ser tratada e, se possível, a pessoa que é tímida ela deve ser estimulada até que ela vença a sua limitação. Prezada irmã, prezado irmão, jovem, demais pessoas que me ouvem, ouça com atenção.
Se você é tímida ou é tímido, não permita que esse sentimento te domine, te paralise. Não. Ore, procure ajuda, procure estratégias direcionadas por Deus. E uma vez mais, né? Se você tem algum tímido em sua família, procure ajudar essa pessoa. Se e somente se você se sente inferior às outras pessoas por não conseguir ser falante, ser extrovertido, lembre-se que Deus te criou com muito, muito amor. E conforme o Salmo 139, 13 e 14, nos diz assim, né? Tu, Senhor, me criastes no íntimo do meu ser e me tecestes no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. E, uma vez mais, lembre-se, prezado ouvinte e prezada ouvinte, se você ainda está trabalhando para vencer a timidez, lembre-se também que o Senhor ainda está trabalhando em você para finalizar uma grande obra. Acredite, confie. Em Efésios 2:10, a palavra nos diz que foi Deus quem nos fez o que nós somos agora. Que Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Então, minha prezada irmã, meu prezado irmão, ouvinte, se você é tímida, tímido, que tal a começar a falar com as pessoas que você conhece, as pessoas que você ama, que você confia, as pessoas da sua família? Eu tenho certeza que Deus te dará estratégias como deu a Moisés. E você vai passar por esse processo da timidez. Você vai ser transformada, transformado. Você vai ser uma pessoa vencedora. Oremos ao Senhor. Deus Santo, Pai maravilhoso, eu te apresento, Pai querido, neste momento, nessa manhã que se inicia, todos os meus irmãos, as minhas irmãs, os ouvintes que eu ainda não conheço. Pai, aquelas pessoas, Senhor, que têm enfrentado a dificuldade da timidez, que têm enfrentado a dificuldade de se comunicar. Pai, vai ao encontro em cada coração. Pai, vai ao encontro de cada vida, Senhor. Proporciona, Senhor, que essas pessoas tenham as pessoas corretas, nos lugares certos, no momento exato. Dê-lhes, Senhor, estratégias, Senhor, para se conduzirem, Senhor, nos seus ambientes de trabalho, no seu ambiente de escola, no seu meio espiritual. Pai, que elas possam vencer a timidez, que assim como Moisés, elas um dia possam liderar, que elas possam falar a outras pessoas, que elas possam olhar para trás e dizer que tu trabalhaste na vida delas, que tu lhe desses estratégias para chegarem onde chegarão. Sê conosco, Senhor. Sê com meu irmão, com a minha irmã. Te agradeço, Jesus. Amém.